Rápido possível. Bom dia, hoje a nossa meditação, a nossa leitura vai ser em Mateus 16, o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá tempo porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar o céu, a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E disse-lhe Jesus, adverti cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, e por que nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoai entre vós, homens de pequena fé? Sobre não vos tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que eu não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não lhe dissera se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aqui eles estavam se referindo, Jesus se referiu à doutrina dos fariseus. Mas naquele momento eles não entenderam que Jesus estava se referindo à sua doutrina. É importante nós observarmos que nós estamos hoje no século XXI e vivemos uma geração com os ouvidos tapados, com os olhos fechados. Vamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender a mensagem. Jesus estava se referindo à doutrina. Hoje nós vivemos meio mundo de doutrina, mas temos que saber realmente quais as doutrinas verdadeiras. E essa doutrina nós só conhecemos através da leitura da palavra e da meditação diariamente. É uma leitura constante, é um conhecimento constante quando você faz a leitura da Bíblia. Você vai entender quais são as doutrinas verdadeiras que Cristo nos informou. Você vê que os discípulos eram homens que estavam andando com Jesus, mas eles já não tinham entendimento correto de quando Jesus se referiu ao fermento dos fariseus. Eles estavam pensando que era o fermento do pão, mas Jesus estava se referindo às doutrinas que valem nos tirar, que está aí tentando nos tirar do alvo que é Cristo. A nossa salvação é só em Cristo Jesus. Não existe outro meio. São só 2 caminhos, céu e inferno. Você escolhe qual quer ir, porque Jesus, ele deixou o livre-arbítrio para o homem. Escolheu o caminho do bem ou o caminho do mal. A liderança religiosa pode tornar-se um dos maiores obstáculos ao mover genuíno do Espírito Santo, durante um avivamento. E se os líderes não estiverem submetidos à verdade da palavra de Deus, o que acontece? A religiosidade produz frieza espiritual, incredulidade, porque não está fundamentado na fé. Ela sempre busca indícios, sinais e provas irrefutáveis. Mesmo quando o agir do Senhor é amplamente evidente, Jesus chamou tais pessoas de hipócrita, uma geração má e adúltera. Então, ao falar de seus discípulos, que se esqueceram de levar pão para a jornada, o mestre usou a simples ilustração do pão para alertá-los sobre o fermento dos fariseus e saduceus, o dogma religioso desprovido de sua amplitude espiritual e de um coração puro para com Deus é como o pão envenenado. Então nós temos que ter muito cuidado com as doutrinas, porque ela está aí, as igrejas estão lotadas de pessoas, os ensinamentos, as doutrinas erradas que estão conduzindo essa multidão ao inferno. Mas ele sai daquele que fizer desviar uma ovelha minha dos seus caminhos. Ai dos líderes, ai dos pastores, dos pseudos pastores que estão à frente de igreja e não estão ensinando corretamente os seus discípulos. Estão mudando a palavra de Deus para se beneficiar financeiramente. Vamos ter muito cuidado com essa doutrina. Jesus já nos advertia aqui através das suas parábolas dessas doutrinas, dessas falsas doutrinas. Ele se referiu aqui aos fariseus e saduceus. Quantos fariseus e saduceus temos hoje aqui no mundo? Milhares. Tirando o povo do alvo que é Cristo. Vamos ler mais a Bíblia, buscar mais conhecimento dentro da palavra, que ninguém vai nos tirar do alvo que é Cristo.
quando conhecemos a palavra. Agora, se não conhecermos, não buscarmos conhecer a palavra, qualquer vento que vem nos derriba porque nós não estamos alicerçados na rocha que é Jesus. Essa nossa firmeza, essa nossa certeza é só com Cristo Jesus. Se a igreja se mobilizar contra as estratégias do inimigo desta década, teremos vitória sem surpreendente em todos os campos da batalha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno são os pontos de acessibilidade do inimigo. Ela as usa para obter acesso às nossas cidades, escolas, igrejas e família. Se formos capazes de discernir essas portas e prevenir contra elas, poderemos fechá-las. Conseguiremos ter paz em nossas cidades, em escola, em que a verdade prevaleça, em programa de rádio e televisão, que promova os mais altos padrões morais e éticos. Se isso acontecer, veremos a predominância de uma música popular que exalte o Senhor e estimule as pessoas a andarem em verdade e adorarem o verdadeiro Deus. Tá vendo? Temos que ter conhecimento dentro da palavra, não é ter mestrado e doutorado, não. É importante, mas não para o conhecimento da palavra de Deus. Porque você só tem o conhecimento através da fé e da sua convivência com o Espírito Santo em oração, em louvor, em meditação da palavra. Aí Deus lhe capacita, não importa o grau de estudo que você tem. Deus lhe capacita para que você possa levar esse evangelho, para que você possa continuar semeando essa semente. Essa semente do evangelho que é importante para essa geração de hoje. Vamos ter despertar para que esses fariseus e saduceus não venham nos tirar do propósito do alvo que é Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, compartilhe os meus vídeos, para que essa mensagem possa ser alcançada por mais vidas. Porque nós temos ainda milhões de vidas que precisam ouvir essa palavra, que precisam conhecer a Jesus Cristo. Primeiro, Deus nos dá acesso ao seu poder. Depois, ele nos concede a expressão verbal desse poder. O Espírito Santo sabe de tudo que se passa na glória, revelando ao coração do homem pensamentos do Altíssimo. A resposta a todas as nossas necessidades, o derramamento do Espírito, o avivamento e todas as condições necessárias ao mover de Deus são primeiro determinados no céu e só então manifestadas na terra. Precisamos estabelecer um relacionamento íntimo com o Deus Todo-Poderoso para que o Senhor possa manifestar na terra tudo aquilo que Ele tem nos céus. Essa é a ideia cristã. Que o Pai Celestial nos ajude a não negligenciar nossa santa comunhão com Ele e não abandonar o nosso lugar secreto de oração, pois só assim Ele manifestará a sua glória publicamente. Olha só. Tá vendo aqui os ensinamentos que Jesus nos dá? Para que nós possamos andar com confiança até o dia glorioso do resgate, do reabatamento da igreja, que está próximo. Ó geração, desperta tu que dormes. Porque os tempos estão findos. Jesus está voltando. Jesus foi o maior exemplo de avivalista ideal. Ele exortou a todos os que desejavam segui-lo a ter uma vida semelhante à sua. Os verdadeiros avivalistas negam a si mesmo, carregando diariamente a sua cruz. Eles estão dispostos a perder tudo aqui na terra, por Cristo. Aquele que não se dispõe a viver dessa maneira, perderão muito mais. Então, olha só, para ganharmos, temos que estar alicerçados na palavra, pedindo sempre o discernimento para que o Senhor Jesus venha nos discernir, abrir a nossa mente para que possamos entender qual é o propósito, qual é o meu propósito aqui, por que eu vim. Porque Deus tem um propósito com cada vida nessa terra. Agora, cabe a nós buscar conhecimento na palavra do Senhor, porque só ela que nos traz salvação, só ela que nos liberta, só ela que nos dá paz. Não existe paz em outro local se não for você não estiver alicerçado na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, compartilhe o meu vídeo, dê o like, para que mais vidas sejam alcançadas, porque quando você compartilha, quando você dá o like, mais vidas serão alcançadas com essa palavra que aqui fiz hoje. Que o Senhor nos abençoe, tudo que eu faço é para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de louvor e de glória. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu não mereço nada, mas Ele é misericordioso e fiel para conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até amanhã. Se Deus